Estamos gravando aqui parte da nossa supervisão do grupo Forme-se Mais, que nunca é gravado, mas que estamos gravando porque surgiu um assunto, né, muito essencial, talvez, para a gente entender, ampliar a discussão e se posicionar em diversos cenários aí a respeito dos ataques nas escolas e como isso tem repercutido e o que tem de estudo, o que não tem e tal. Eu dei até uma estudada esses dias a esse respeito. Enfim, vamos trazer aqui aquilo. A gente precisa sempre, quando tem um contexto onde não é tão recorrente da gente vivenciar, a gente tem que ir catando para algum parâmetro de fora, né? Para a gente se basear. Ou seja, contudo, o parâmetro de fora, especialmente Estados Unidos, não é exatamente nosso contexto, não é, né? Não é, então a gente precisa fazer adequações. Mas aí vamos começar, talvez, abrindo para todo mundo, que a gente já vinha fazendo isso aqui há alguns minutinhos, como que está aí perto de vocês? Vocês têm sentido? Eu estou super fora de escola, não tenho filho em escola, super fora de escola, então eu não tenho respingado em mim, assim, né? Mas vocês aí, que vocês têm visto? Então, aqui no Rio, algumas ameaças enviadas para escolas, né? E criou uma situação bastante difícil, né? Minha amiga diretora de escola estava aflitíssima ontem, porque os pais não sabem o que fazer, né? As pessoas ficam mandando fake news ou verdade, não sei, né? Se a notícia mas assim, fica mandando para as escolas, demandando das escolas esse estresse, né? Aham. Ameaçando. As ameaças continuam via internet. A Simone estava colocando, tá dizendo que é dia 20, não sei o quê, lá em Brasília aqui, né, Simone? Tu estás? Isso, Aqui em isso mesmo. Brasília, Data marcada. Uhum. foi. Aqui em Brasília tá rolando nas escolas, não teve nenhuma ameaça, assim, nada, mas está rolando muito dentro dos grupos dos pais, né? Que eles estão muito mais preocupados, porque teve, acho que alguma coisa no TikTok dizendo que dia 20 seria um massacre em massa, né? Então os pais estão muito preocupados. E o que teve aqui o mais próximo, acho que foi aqui no interior do Goiás, que teve já um garoto de 13 anos que fez um atentado mesmo com machadinha, faca, alguma coisa assim, né? Então isso também acabou gerando um pouco mais de estresse. Mas em Isso Brasília é mesmo, quando? aqui, não tem Isso é quando? de ameaças da escola, não. Acho que é mais um movimento em relação aos pais preocupados, que são nos grupos Sim. dos pais, Não, do querendo garoto que segurança você falou O pública, que garoto foi suspenda quando? Foi a agora? aula. Sim. Oi? O garoto da Machadinha foi agora? Foi recente? Foi. Acho que, se eu não me engano, foi ontem, anteontem, alguma coisa assim. Uhum. eu nem soube. Primeiro É, ponto, talvez, para trazer, ó, já existem estudos falando de efeito contágio, da mesma forma, como a gente já sabe a respeito do suicídio, a respeito desse tipo de ocorrência. Porque que a forma que se trata, eu diria que dessa vez eu não senti muito assim, mas tem né, acho que em ocorrências passadas, especialmente a escola ali do Rio, o nome daquela escola, Martinha, algum tempo atrás, uns 10 ah, anos isso é atrás, de Realengo, né? Realengo, né? É A de Realengo e tal. O que que se traz à mídia? E se expõe quem é o nome do garoto, a história do garoto, a família do garoto, isso assim é para pipi, papapá. Então, assim, há uma construção narrativa, né, que coloca ele no lugar de herói, né? Então, a mídia deveria ser orientada nesses casos a dizer assim, não diz nome, não diz motivação, se tem carta não divulga, entendeu? É assim, ó, aconteceu isso aqui, né, e vamos, entendeu? Agora, como eu disse, eu não senti inclusive essa última da creche no sul, né? Eles tomaram esse cuidado e tal. Até onde eu vi, tá? Vocês me dizem se eu estou enganada. Mas hoje, com a internet, a coisa se dissemina feito pólvora, né? Então, certamente, quem frequenta mais a internet e fuçou atrás disso, ou os TikTok da vida, já sabe a história do garoto, o nome do garoto, a cara dele, não sei o que sobreviveu já sabe tudo. Então, isso tudo, portanto, coloca esse indivíduo num lugar de destaque, que é, no fim das contas, toda a discussão que a gente traz aqui a respeito da adolescência e sofrimentos extremos, pessoal, que é o quê? Pertencimento, sentido de vida, que essa geração está empobrecida,
de espaços de pertencimento, de sentido de vida. E aí ela encontra um pertencimento com, porra, eu vou fazer igual esse cara. Era isso que eu queria fazer, como a Carlinha trouxe aqui. Isso era tudo que eu queria fazer. Ele meio que canaliza uma insatisfação, um vazio, né? Uma resposta à violência sofrida, como bullying, né? Que é exclusão, que é violência, que é não pertencimento. Mesmo do que a gente está falando aqui de sempre sobre prevenção em escola, né? Isso canaliza nesta figura ou neste ato, né? Mas a gente sabe que tem crescido no mundo, Tici, grupos neonazistas, né? Na internet, volta e meia, a gente tem notícia desses grupos, né? Que tem crescido Eu no mundo. ainda não sinto que esses adolescentes do Internet Brasil não. estão se articulando dessa forma, Marta. Eu posso estar também redondamente enganada, mas sim, tem uma discussão não somente disso, como dessa extrema-direita no Brasil e tal, que fala que tem que ter arma. Então, sim, tem todo um movimento, né, de muito mais explicitar e justificar a questão da violência e né, de me legitimar, talvez pela força, né, legitimar-se pela força do que em outros tempos. Isso eu concordo, né? Mas eu não acredito que esses grupos sejam vinculados a isso diretamente. Eu acho que a coisa é pobre de ideologia, é pobre desse sentido, é muito mais uma coisa do espetáculo. Ele conseguiu fama, ele conseguiu colocar o nome dele na história. Que é tudo que o combate ao oposto, que é o que a gente está vendo no cenário. Falta de sentido, vazio, exclusão, sem perspectiva, desesperança de si, o que que eu vou ser, o que que eu vou me tornar, não tem nada, é pobreza, é meu pai lascado, é minha vida com várias é, é, privações, né? E aí aquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, o caminho que está se tomando, que foi a primeira atitude até do governo e tal, que foi liberar dinheiro para quê? Para segurança. Aí vão encher a escola de grade, vão encher a escola de sensor de metal, e isso não deu certo nos Estados Unidos já. Vamos agora puxar de anos, desde o Colômbia, do ataque da Columbine, lá. Não, isso não parou os ataques, só sofisticou. Né? Meio que 007, os meninos tiveram que arranjar um jeito de burlar a coisa toda, entendeu? Se não tivermos outras ações, isso é talvez uma ação, né, emergencial para conter o caos. Pronto, então tá bom. Durante um mês que tá essas ameaças, vamos revistar as crianças, sei lá, para entrar na escola, entendeu? Então, isso não é aquilo, né? Não é construção de cidadão, né, não? Então, isso tem que ser algo, se ocorrer, muito paliativo. E eu estava até lendo uma matéria no jornal esses dias hoje, do montante que nos Estados Unidos a indústria de armas ganhou com os ataques. Porque isso tudo de sensor não sei de quem, não sei de quê, segurança armada, blindagem não sei de quê, é tudo a mesma empresa, as mesmas empresas que vendem, né? Então, de fato, é muito perigoso, né? A gente pensar nisso aí. Então, eu acho que, não sei né, o quanto a gente pode contribuir, acho que a gente pode muito contribuir com esse debate, e eu sinto que é muito nesse viés de, certo, existem estudos de um perfil desse tipo de jovem, né, de, oi, Magno, o pessoal chegando, Neuci, Helena, Márcia, querida, chegando aqui. Estamos falando um pouco da questão das escolas, né? Estou botando minha opinião, depois quero ouvir vocês. Né? Também, então, enfim, uma personalidade narcisista, egocentrada, que histórico de violência de bullying, de violência dentro das próprias casas, de vivências traumáticas, né? E tudo isso a gente a nossa, vamos dizer, nossa juventude, né? Marcada aí por diversos vivências, né? Especialmente os mais menos favorecidos, favelas, pessoal de né? Tudo isso
o que, né, a gente percebe enquanto vivências de traumas, né, disfuncionais, eventos disfuncionais, aversivos que se vive. Só que só isso não justifica, né? Porque isso talvez quase a regra, né? Então existem, para além, eu diria, desses diversos estudos para pensar a personalidade, eu acho que sim, talvez a escola precise ter detectar, né? Ter um PSP ali, o observar, ter uma compreensão do que, olha, temos esse garoto aqui, temos um problema aqui com ele, né? Essa sala aqui, o garoto dessa sala, né? O que nós podemos fazer é oferecer cuidado, chamar a família, etc, etc, etc. Rede de cuidados, né? E de inserção e de repensar. Acho que tem que repensar esse sistema escolar, que ele precisa tornar o ponto de inclusão, né? E de construção de cidadão, o ser humano, que é o mais difícil aí que tem, né? Então ainda, felizmente, aquilo que o pessoal fala, né? Se você pegar o que era, por exemplo, um celular 20 anos atrás e o de hoje, porra, nem se compara, né? Negócio, a gente está aqui conversando junto, numa videochamada e tal, e pega o que era a escola 20 anos atrás, é a mesma coisa de hoje. Pega o que era a escola 100 anos atrás, era praticamente a mesma coisa de hoje. Carteiras enfileiradas, um quadro na frente, talvez mudou a cor do quadro, que era preto ou verde, agora pode ser de pincel branco, né? Ponto. Não é possível, né? Não acompanha mais. Falem, vocês têm visto por aí? Acabei de ler, não sei se é verdade, estava lendo na internet sobre essas questões, que há uma proposta no governo de Santa Catarina de monitorar os psicóticos. As pessoas tivessem diagnóstico psicótico, eles iam ser monitorados mais de perto. Você estava lendo isso agora mesmo. Vai virar uma loucura isso. Como se, primeiro, as pessoas recebessem diagnóstico. Sério. Primeiro ponto. E monitorar o quê? Vamos lá o trancafiar, para não ter risco? E não necessariamente é psicótico que faz isso, meu povo. Ah, se fosse, então assim, não, é um pessoal cometido por um transtorno severo. É nada. Não é não, vocês concordam ou eu estou doida? Eu concordo. Tanto é que assim, a gente não vê ninguém dando um surto para invadir a favela, né? Assim, roubar de repente um banco na luz do dia, né? Eu acho que existe muito uma questão disso. Eu acho que vira uma justificativa de colocar que é uma doença mental, ao invés de buscar a causa lá atrás, né? Então a gente está buscando uma justificativa. Tu lembra daquele tempo, com certeza, Simone, do Distrito Federal, e aí todo mundo, uns garotos daí que queimaram um índio numa parada do ônibus. E o que de psicótico tinha aqueles garotos? Garotos de classe média, média alta. Normalzinho, que sai para se divertir, tem seu namorado. Então, assim, não é esse, eu diria que não é esse o caminho. Não é fazer da escola uma fortaleza, né? Um banco, quase um banco para se entrar na escola. Porque isso já foi tentado em outros cenários e não funcionou, né? Então, ainda bem que eu vi que esse governo montou um comitê, vocês viram? Interministerial, então vai pegar, ou seja, não é só a segurança, né, o ministério ali que trata da segurança que vai cuidar disso, não. Envolvendo vários, para se começar uma discussão, para se ver o que vai ser feito. Então, né, espero que eles botem na roda as universidades, pessoal estudioso, bababá, pessoal da assistência, e etc. Né? Agora, o que faríamos, né, sendo chamados numa escola que está num caos, assim, morrendo de medo? Não que rolou, acho que é outro ponto, né? Acho que até a gente sabe mais, né? Seria mais óbvio a nossa intervenção, no sentido de, pensando aqui, a grosso modo, pô, aconteceu um atentado, morreram pessoas e tal. Bom, pessoas estão enlutadas, estão com medo. Vamos aqui perceber
quem são aqueles mais vulneráveis, né? Trazer para um atendimento aqui, vamos oferecer espaços de acolhimento para os professores, para se retomar uma rotina, estabelecer minimamente a ordem, a rotina aí, sendo flexível e tal. Estou pegando os ensinamentos quando se tem morte por suicídio nas escolas. Se voltar minimamente o coisa, observar quem são mais vulneráveis para um cuidado um a um, e os demais se cuidar na coletividade. Né? O que vocês pensariam? Mas uma escola que não aconteceu, que está, como nós estamos vendo agora, que está sofrendo ameaça, né, Carlinhos? Só compartilhando um pouquinho, né, Tice? Na minha prática clínica, o meu forte não é adolescente, não é criança, eu atendo adultos e idosos. Um ou outro adolescente que eu atendo, mas não por um acaso hoje, eu tive duas professoras que solicitaram relatório psicológico para que elas entrem com ação junto com o Estado de Alagoas, pedindo dispensa nos próximos meses. Tá. Porque elas já vinham trazendo pânico, né, e medo da atuação na sala de aula, principalmente quem atende a UEJA, aulas noturnas. E aí, se hoje, quando as duas mandaram mensagem, assim, professores que não se conhecem, de cidades diferentes, histórias diferentes, mas que em algum momento se encontram. E quando eu recebi uma solicitação, depois eu recebi a outra, eu associei automaticamente ao que nós estamos acontecendo a nível Brasil. E elas você não vai trazer, né, o sigilo aqui, né? Mas são pessoas que já estavam vivenciando uma vulnerabilidade psicológica, um estresse, uma ansiedade, sei lá. E aí... Sim, crises de ansiedade antes de chegar nas aulas, de entrar na sala de aula. A tradicional crise de pânico que se tem no final do domingo. Então, isso a gente já vinha conversando nos últimos meses. E hoje, eu atendo muitas professoras. Depois das aulas online, da pandemia, muitos professores chegaram para o consultório. Então, hoje eu tive essas duas solicitações. Eu pedi um prazo para entregar até sexta-feira. Mas, assim, esses profissionais do nosso país que estão sem saber como lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, quando você pergunta o que é que a gente pode fazer, eu só acredito nas conversas que você sempre fala nas aulas, as conversas corajosas que a gente precisa ter constantemente, falar o que não é falado, mexer onde ninguém mexe, cutucar onde ninguém cutuca. Mas o sistema, ele deixa muito a desejar, né? O ano passado eu fiz uma palestra. Eu acredito, só um ponto, que eu acredito, até tu pode trazer, né, qualquer um, enfim, como é que tem visto isso, o professor, ele é acho que o testa de ferro, é ali, é o primeiro a ser exigido, vá lá, dê conta. Ninguém olha para ele no sentido, professor, vamos reunir aqui, como é que vocês estão, você, não, vamos, função, bora lá, bora dar conta dos garotos, vamos para cima que não sei o quê, né? E não se tem essa cultura de saúde mental, né, Carlinhos? Não. Para professores que são, né, concursados, tem uma postura. Para os professores que são contratados, pelo menos aqui no estado, é outra postura. Os professores que eles são contratados, eles sofrem ameaças e assédios morais constantemente. Então, existe até escolas aqui na cidade em que o professor ele é proibido de faltar. Ele não pode faltar, então ele não pode adoecer, ele não pode entregar atestado médico, ele tem que estar presente porque ele é contratado. E não aceita reposição. São situações assim bem alarmantes. Então, quando a gente pensa na saúde mental desses profissionais, a situação é muito crítica. Eu acho que Alagoas não é o único estado. Acho que aí no Brasil acho que tem muitas outras situações. Eu tô Mas só para lembrando... concluir a lógica, Pois não. fiz uma palestra no ano passado em uma região muito distante, num sítio, enfim, longe. E lá, quando eu cheguei, eu fui falar sobre tudo o que acontece na mente de um ser humano quando está no adoecimento mental, para crianças de 8, 9 anos de idade. E eu fiz uma dinâmica, fiz uns desenhozinhos, fiz até um desenho da depressão como um monstrinho e tal. Enfim, eu fui porque a professora era minha cliente na época. Ela me convidou e eu achei que para firmar o nosso compromisso na nossa relação profissional, caberia eu ir lá na escola dela e eu fui. E uma das crianças, quando eu perguntei sobre os sonhos, ele falou que o sonho dele era matar todos os coleguinhas da sala de aula.
ele escreveu no post-it. Chamei ele para conversar, para entender um pouco melhor o contexto, e ficou muito claro que ele sofria muitas agressões dentro da casa dele. E um bate-papo assim, rapidinho, o molequezinho falou tudo. E aí, eu não atuo naquela cidade, falei com a professora, falei com a coordenação, e ele foi convidado para ir, e a psicóloga, ele foi convidado, a família foi convidada para ir para a psicóloga. E quando chegou na psicóloga que presta serviço na área da educação, ela falou que a criança não tinha nada, que só naquele dia ele estava de birra. E aí eu fui descobrir quem era essa psicóloga, mandei mensagem para ela, ela não me respondeu, liguei, ela não me atendeu, procurei a Secretaria da Educação da cidade, que é uma cidade aqui vizinha, procurei a Secretaria da Educação e eu não tive respaldo nenhum. E automaticamente essa professora, ela parou de ter sessões comigo por outras questões particulares e o caso ficou por isso mesmo, infelizmente. Ou seja, tem né, acho que não é nem só um despreparo, mas um preconceito, né? Em Como relação será, né? Hoje é uma criança de 9 anos, mas amanhã não será. Sim, sim. Não, e uma que está em sofrimento para dizer isso. Em Esse é o sofrimento. ponto. Em Não é sofrimento. só como a Marta, vamos pegar ele, monitorar e trancafiar, porque é um potencial assassino e tal. Não, está em sofrimento. Se está respondendo dessa forma, né? Então, é um caso que assim, deve acontecer em muitos outros lugares. A criança do caso lá do Sul foi um jovem que ele foi transferido de escola para escola. Então, são os problemas que ninguém assume, né? Ninguém põe o problema no colo, não se escuta sobre esse problema e vai transferindo a criança. Então, no meu ponto de vista, uma situação como essa, deve sim acontecer a punição, a orientação, mas toda essa cadeia, todos os profissionais que estiveram junto na história dele, deveriam ser escutados, Sim. deveriam ser ouvidos para entender aonde esse nó ele não foi desatado, ele foi mais apertado ainda, né? Então, é muito Para que não se doloroso. repita, para que se haja diferente, para que a gente pense um outro fluxo para esse tipo de caso, né? O que que faz? Não estamos, ele apronta na escola, fez isso e aquilo, tem que ser transferido, porque que foi nem suspenso, como excluído da escola, não sei. Nem vai existir isso, né? Expulso. Expulso. Agora não tem mais expulsão, é transferência compulsória. Compulsória. Mais bonito o nome. Não pode expulsar, tem que botar para outra escola. Eu sugiro, eu não sei se vocês conhecem a Cecília Dassi na internet. Conheci, a gente trocou várias figurinhas na pandemia. É uma pessoa que sempre, antes de abrir a boca, vai atrás de estudos, de orientação e tal. Então, tenho muito quem não gostar do trabalho dela voltado para o leigo, mas a gente se beneficia muito. Ela fez uma série sobre isso, trazendo estudos, então, de perfil desse tipo de atentado da pessoa, enfim, que faz. A grande maioria são meninos, homens, né? As meninas não é a via de expressar a dor, a insatisfação, a revolta e tal, não é, né? Então, que contexto é esse, bélico, né? Magno aqui para nos contribuir, talvez, né? Que os homens vivem, né? Esse contexto bélico de ser, de dar conta, de o macho, o que vai resolver, sei lá, por aí, né? Dessa masculinidade aí terrível. E aí, diversos outros, e ela colocou até num destaque, tá? Então, vale a pena. Tanto que é bom que esse destaque tem desde atentados de Suzano passado até as discussões mais atuais, estudos recentes. Mas é muito nessa perspectiva desse histórico de exclusão, violência, seja na própria escola, com os bullying, seja na família disfuncionais, não tem como não ser, né? E
família é pilar, família é estrutura, família é contorno, família é pertencimento, onde nasce, né? Coisa dos vínculos, dos laços, né? E quando não tem isso, né? Aquilo que a gente sabe, né? Por exemplo, situações traumáticas, que podem ser qualquer uma, situações negativas, todos nós vamos vivenciar. A diferença é o apoio recebido. A diferença é o suporte sentido. Diferente, né? Então, e aí não só família, como outros laços, outra rede e escola. Se a escola é a própria promotora da violência, por isso que eu vou lá, é para matar lá. Não é no bairro, na rua, né? Por exemplo. Só para, não é justificando, mas a gente tentando entrar na complexidade, porque é complexo, né? E aí o que eu queria pensar com vocês é o seguinte, vamos imaginar, portanto, que, por exemplo, Simone aí, que trouxe o cenário dessa escola, que as mães estão tudo doidas nos grupos, pais, tudo falando, e agora que não sei o quê. É uma escola particular, Simone? No Brasil? Mas escolas Pronto. particulares. Enfim, só trouxe esse detalhe para nada, mas só para pensar que a gente teria um poder. Vamos tentar orientá-los. Como poderia? Orientar essa direção e tal, o que faremos? Vamos lá, exercitar? Eu acho que a primeira, bom, nesse momento, eu acho que seria ir para os professores, né? Porque eu acho que as mães estão muito afloradas, né, em relação a isso. O que eu percebo, assim, é que essas mães, eu sou uma das mães mais velhas, digamos assim, né? Que meus filhos são novos para a minha idade. E essas mães novas, elas não têm, acho que, essa base de enfrentamento. Então, eu também acho que elas se desestabilizam muito fácil, né? E aí eu acho que o ponto seria, o foco, acho que seria os professores que eles estarem passando, né? Que eles teriam sei lá, teriam que ter tido, né? Digamos assim, esse preparo antes. Mas eu acho que agora, de emergência, eu acho que a escola nem aceitaria, talvez, ela nem entenderia essa nossa intervenção, não sei. Uhum. Porque Não, eu foi solicitado, né? muito focado na questão de segurança. As pessoas não estão abrindo a caixinha. A questão tanto é que aqui é tipo assim, eu não vou levar meus filhos, dia 20 meus filhos não vão para a escola, entendeu? Então, assim, tem que botar segurança, tem que botar detector de metal, tem que botar digital para entrar, eles estão muito focados nisso, né? É que eu fui solicitada para uma escola, já ia ter essa palestra sobre a questão da inclusão, né, das crianças, dos casos de necessidades educacionais especiais, como incluir, etc. E aí a diretora pediu, essa diretora que é minha amiga, pediu para eu fazer um trabalho com os professores agora com esse foco, porque eles estão todos muito estressados. Uhum. Se eu estou preparando alguma coisa de material. O que tu pro meu pensou, filho. Marta? Oi? O que tu pensou? Pois é, eu estou pensando em alguma coisa na linha da conexão entre eles, de criar uma rede de apoio entre eles mesmo Boa, da escola, né? boa. Eu pensei em ações de dinâmicas que eles pudessem olhar uns aos outros e se verem como parceiros no mesmo ambiente, né? Boa. Decidir olhar primeiro a escola, todos Eu eles, cada diria um. que uma coisa para talvez iniciar esse encontro, não sei. Eu diria que assim, às vezes o simples até surpreende, que é tão simples, e é o que falta, que é o quê? Pessoal, como vocês estão? E um espaço aberto. Acabou. Acabou não, né? Assim, para começar, não precisa fazer só isso, não. Como vocês estão? Quem gostaria de partilhar esse momento? Entendeu? Então, assim, para partir, começar deles, que eles são pouco ouvidos, né? Então, assim, é a ideia que talvez a diretora está fazendo deles. Né? É a ideia que a gente está fazendo deles. Mas eu não sei, sou professor de sala de aula, uma hora dessa. Né? Então, um pouco... Até para dizer assim, a culpa é da escola, sei lá, porque sei lá, não cuida como deveria. A gente já pediu para alguns alunos que são mais
problemáticos ou que estão mais em sofrimento, serem ajudados, e ninguém olha para isso. Sei lá. Aí revolta, raiva, bora, colhe, que isso vai conectando, fazendo isso que tu quer, Marta, né? Vai conectando entre eles e vai naturalmente fazendo essa rede. E aí depois manda ver outra dinâmica, traz conteúdo, eu acho que o conhecimento também traz clareza, né? Se é para falar dos atentados, de perfil disso, traz uns estudos e bora abrir aqui, como é nos Estados Unidos, e assim, assado, enfim. Eu acho que pode, dependendo do tempo, né? Pode haver um momento de esclarecimento, mas acho que é isso que tu trouxe de conexão e um espaço de pertencimento para eles e apoio mútuo. Fechou. Né? Até mesmo porque, Tice, eu penso que são eles que vão sinalizar, né? O que é que de fato eles estão necessitando. Perfeito. Você sinaliza muito isso no grupo, alguém falando a respeito de um adolescente em crise de suicídio, alguma coisa assim, uma tentativa de suicídio, alguma coisa, e tentando fazer respiração, uma técnica de respiração. Aí você diz assim, gente, em uma crise desse nível não se faz nada, apenas acolhe. E é isso, né? Eu acho que é acolher. Acolhe, escuta qual é a demanda, o que é que ele traz de demanda, quais são as necessidades dele, quais são as perspectivas, as percepções dele diante dos fatos, diante do contexto escolar, diante do que tem vivido, diante da vida, diante das demandas pessoais que eles trazem na sua história de vida. E a partir daí dá para se construir, né, alguma coisa a partir desse ponto, né? Porque são eles que vão dizer de fato o que é que está pegando, né? E eu faria isso também, que isso que o Maio trouxe, no final, um espaço para assim, bora, ações. O que a gente vai sair daqui com quais propostas, com quais atitudes, com quais ações, entendeu? Eles construírem isso. Que pode ser assim, só assim, pessoal, vamos manter um grupo do WhatsApp nosso, mas só para desabafo? Ou uma vez na semana, a gente se encontrar num Zoom, ou não sei aonde, num café, e só para a gente se olhar, né? E falar da gente, sei lá o quê. Estratégias, né, Tice? É pensar em possibilidades, em estratégias. Em estratégias, né? Eu tô com uma situação de um jovem, né, que ele sofreu um bullying quando adolescente. E veja bem que interessante, só para poder contribuir com esse contexto de violência que a gente está vivendo agora. E eu fiquei a pensar nisso, né? Ele, após esse bullying que ele sofreu, ele começou a perceber que ele não tinha, ele precisava de alguém para poder defendê-lo diante dos bullies que ele vinha sofrendo na escola. E aí ele começou a pagar o porteiro, né, da escola para poder defendê-lo. Como é que ele pagava? O lanche que ele recebia, o lanche que ele trazia de casa, ele ofertava a esse porteiro no intuito desse porteiro defendê-lo. Mas o que foi que ele percebeu? Que esse porteiro defendia ele na escola. Mas quando ele saía para o convívio em sociedade, ele não tinha com quem contar. Porteiro. Uhum. Não tinha porteiro. Então ele começou a dizer o seguinte, na sociedade as pessoas respeitam. Acredite, gente, ele foi se parar no tráfico. Porque ele entendeu que o chefe do tráfico era uma pessoa que tinha um respeito da comunidade. E ele começou a trilhar esse caminho de vender drogas, chegou a se envolver no tráfico, se envolveu com alguns traficantes assim, de alta periculosidade na região, na intenção de ter o respeito das pessoas e de não sofrer mais bullying na escola, entendeu? Uhum. Graças a Deus ele conseguiu fazer o caminho de volta, né? E isso aí tem um caminho que ele fez para poder
chegar nesse período. Vendeu droga, teve acesso ao traficante, vendeu droga um período, depois fez uso de droga, entendeu todo o funcionamento do tráfico. É uma história assim, bem cavernosa, tenebrosa, né? Levando em consideração o fato do bullying ter acontecido lá e ter reverberado em todas essas questões. Uhum. E hoje ele veio para a terapia querendo o autocontrole, querendo trabalhar algumas questões de ansiedade, querendo trabalhar algumas questões, né, mal resolvidas com o pai, com a mãe, enfim. Mas ele traz essa Essa história. E compreensão aí, de si, né? Uhum. pronto. E aí eu fiquei a pensar na necessidade que a escola tem de fazer esse acolhimento com as pessoas que, de algum modo, estão em sofrimento psíquico por meio da prática do bullying, entende? Uhum. Não só pela prática do bullying, mas por outros diversos sofrimentos que perpassam a vida desse sujeito que está no ambiente escolar. Nesse caso especificamente, o que me chamou a atenção é um bullying sofrido ainda adolescente e que reverberou em uma mudança de comportamento Sim. bruscamente, né? Algo que ele nem imaginaria, aquilo nunca passou na cabeça dele, né? De trilhar aquele caminho. Ele nunca imaginou que precisaria trilhar aquele caminho para poder garantir o respeito das pessoas. Ele disse que após isso as pessoas começaram a ter medo dele, porque Uhum. anda Aí você fulano de ganha tal, destaque, ganha tudo, né? Uhum. fulano de tal é do tráfico, fulano de tal vende droga, fulano de tal anda com ciclano. Então, os coleguinhas da escola começou a ter, né, esse respeito por ele, começou a ter medo dele, Perfeito. e isso fez com que ele não sofresse mais bullying na escola. Uhum. Mas o que eu quero pensar, o que eu quero que você me ajude a pensar é o seguinte: quantas pessoas que não trilham esse caminho, mas que manifestam o seu comportamento de outras formas, né? Por conta de certo sofrimento vivido naquele ambiente, né? No caso dele, ele fez esse caminho, mas tem outras pessoas que não fazem esse caminho, mas refletem o seu comportamento naquele ambiente de um outro modo, por meio da timidez, por meio de um não envolvimento nas atividades, por meio sei lá, de tantos outros Abuso de comportamentos. álcool e drogas, autolesão. Enfim, né? Então, assim, a escola, de certa forma, precisaria desse suporte, né, para poder dar uma atenção maior para esse tipo de situação e outras situações. Penso eu que se esse adolescente, na ocasião, ele tivesse tido um acolhimento, tivesse tido uma escuta qualificada, tivesse tido uma orientação, talvez ele não fizesse esse caminho. Claro, uma outra cuidado e desenvolvimento de si, né? Não se está pensando nisso nas escolas, de como as pessoas. Então, eu não sei, vou dizer uma coisa muito viajada aqui. Acho que não teria como uma escola não ter um corpo de psicólogos. Agora, não é psicólogo para ir atrás de patologia, não. Vai atrás de rotular o povo e medicar e não sei o que, não. É assim, psicólogo que trabalha desenvolvimento humano mesmo, né? Psicologia do desenvolvimento, eu diria assim. Psicologia sócio-histórica, postaria mais do que psicopatologista, né? Para realmente se pensar os contextos, as relações dentro desses cenários, né? Carlinha. Com a fala do Magno, eu fiquei aqui pensando, né? Como a gente pode fazer um link com esses atos violentos versus suicídio, né? Porque em Suzano, se eu não me engano, o nome dele era Alain. O Alain, ele tirou a própria vida. E o que teria acontecido com esse garoto agora se a professora não tivesse sido tão assertiva na contenção? Então, nós estamos falando sobre esses atos agressivos, mas nós também estamos falando sobre essas tentativas, né? Sobre esse momento, lendo algumas coisas no Instagram hoje, e as pessoas comentando nos depoimentos, falando, nossa, que coragem,
que isso e que aquilo. Eu falei, gente, isso não é coragem, isso é desespero, isso é medo. E como é que a gente, né, na nossa profissão, a gente consegue transformar esse medo em amor? Como a gente vai conseguir fazer isso? Porque eu acho que nós somos tão poucos Sim. diante de toda essa multidão de gente em sofrimento, porque se a criança está em sofrimento, por sofrer agressões dentro de casa, nós estamos falando de uma família que está em sofrimento. Quem ama não agride, só agride quem está em sofrimento. Então, estamos falando de pais adoecidos, de irmãos adoecidos, de avô, de avós adoecidos. Como a gente consegue fazer algo para mudar isso, Tícia? Uhum, uhum. E aí, Tice, pegando a fala da Carla, a gente percebe também assim, eu percebo na minha prática clínica o seguinte, os casos que eu atendi de pacientes com quadro de autolesão, a grande maioria deles, eu identificava uma fragilidade nos laços familiares. A grande maioria deles. Quando você trazia quando eu trazia essa família para o cerne da terapia, para o acompanhamento também, junto com esse adolescente, fazendo a escuta, as orientações, era nitidamente, né? Isso era de forma nítida, você conseguia perceber a evolução clínica daquele paciente. Você trabalhava os laços fragilizados desse pai e dessa mãe para com esse adolescente, e como consequência desse fortalecimento de vínculo, você percebia esse desejo de se cortar, de se autolesionar e sendo reduzido, né? E esse desejo sendo substituído por vontade de viver, por amor entre os pais, por vínculos fortalecidos e projeção de futuro, melhora no ambiente escolar, desejo de estudar, de continuar a vida. Então, assim, quando esse adolescente, que eu acabei de relatar, ele recorre ao tráfico, recorre ao crime, né, como uma tentativa de ter uma identidade que faça com que a comunidade escolar respeite ele, essa fragilidade identitária também não fala muito desse contexto de família que esse adolescente Total, é faz isso que a gente parte. está falando, que a Carlinha trouxe. São camadas de adoecimento, né? Não só de adoecimento em si, porque eu estou dizendo que as pessoas têm uma patologia, não, mas no sentido de violências de todas as ordens, né? Desrespeito, falta de empatia, de laço, etc. Respeito, etc. Né? É isso que tu trouxe, né? E eu diria que esse é o cenário ideal. Quando a gente consegue fazer um trabalho que conseguimos incluir a família e que isso é positivo, porque grande parte não é, ou algumas vezes não serão, no sentido de não vamos conseguir mudar a estrutura familiar, a hereditariedade e as histórias de todo um contexto familiar. Não vamos, né? Sim. Mas essa é a aposta. Essa é a aposta. De ter essa visão mais ampla para sair do individualismo. É aquele menino que é o problema, entendeu? Esse aqui é o ponto nosso, né? Porque eu atuo no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, né? São crianças que foram tiradas da família por ordem judicial. Então, assim, por exemplo, o grande perfil, né, das crianças e adolescentes que adentram a essa instituição são crianças negras, né? E aí o que acontece com as mulheres principalmente, né? Elas acabam desenvolvendo um nível de sofrimento na escola pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, pelos traços negroides que ela apresenta. E aí, quando ela chega na instituição, que a gente começa a fazer, que ela traz isso como uma queixa, a gente começa a fazer um trabalho para dar conta dessa situação. Depois de um período, né, trabalhando isso, você percebe ela se aceitando, ela se posicionando, ela cuidando mais do cabelo Só um dela. ponto, só para a gente não estender muito, que eu acho que tem casos para a gente trazer aqui hoje. Mas isso, assim,
não é só ela que tem que se aceitar. Por quê? Porque ela estão na escola, por exemplo, apontando o dedo para ela e chamando ela de macaca, sei lá. A escola, ela está se aceitando, ela está se achando linda. Isso que tu estás trazendo. Ou seja, é essa invisibilidade do contexto que a gente não pode ter. Não é só o fortalecimento dela, não é só a questão dela, mas o falta de pertencimento da própria escola. A escola é a adoecedora, muitas vezes. Sim. Sim. A Então, família é adoecedora tantas vezes, né? porque por Não mais é que um ela se indivíduo, não é empodere, só a pessoa. Ela não quer esticar o cabelo à toa, não. Porque tá todo mundo dizendo que ela é horrorosa desse jeito. Ela não tá achando feia, não, mas tá todo mundo, vamos nesse sentido, né? Mas tá todo mundo dizendo que ela vai ser nada, um lixo da sociedade, se ela for assim, né? Então, é essa visão mais ampla que a gente tem que ter, né? porque por mais que ela se empodere, ela se posicione Não, aí frente, é individualizar o mas aí a problema. escola... Dizer assim, é É, você que não está empoderada, que está não sei o quê. Não, é, não é só ela que não com está, certeza, né? verdade. Fechou? Deixa eu fechar essa parte para